Glória a Deus, como é bom estarmos juntos, como é bom adorarmos ao Senhor. Meu querido, eu já quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Ano Novo, mas a palavra continua se renovando todos os dias. Segunda Reis, continuando os nossos estudos e tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nosso coração. Quero convidá-lo a abrir o seu livro, a sua Bíblia, aí ou o seu celular, em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim o texto: Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que não tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Só até aqui por enquanto. Meu querido, tem sido tão maravilhoso e sobrenatural meditar e estudar a palavra do Senhor através de 2 Reis. Espero que da mesma forma como o Senhor tem falado profundamente ao meu coração, que Ele esteja assim também falando ao seu coração e transbordando dentro de você. O texto aqui relata um pouquinho a famosa guerra que havia entre o rei da Síria e Israel. Essa guerra ela se repete durante diversas vezes. Como no capítulo anterior, a gente também pode observar essa guerra em andamento. E é interessante que, mesmo com constante guerra entre eles, é tão bom e é tão precioso a gente ver a mão do Senhor sempre guardando o povo de Israel. É claro que por diversas vezes o povo de Israel foi levado cativo, por diversas vezes passaram por dificuldades, porque diversas vezes semearam coisas ruins e não deram ouvidos a Deus. Mas é tão bom também a gente presenciar alguns textos como esse, aonde os filhos de Israel escutam e percebem e entendem a voz de Deus. E aí que eu queria começar o texto junto com você, pensando exatamente sobre isso. A mensagem, o tema dessa noite, nesse dia especial, aonde eu já desejei um feliz ano novo, o tema é a resposta de Deus. E eu queria já começar pensando com você sobre um Deus que responde, sobre um Deus que fala, sobre um Deus que nos traz direção, sobre um Deus que não permite que os seus filhos sejam confundidos, sobre um Deus que tem prazer em se relacionar comigo e com você, com o nome Emanuel, Deus conosco. Um Deus que poderia falar para nós hoje: estamos juntos. Um Deus que verdadeiramente caminha e tem prazer em se relacionar comigo e com você, e não apenas te chamar de servo, mas de amigo. É sobre este Deus que eu quero conversar com você. Aqui o texto, em meio às guerras, às brigas, às confusões, entre o rei da Síria, o rei de Israel. Aqui o texto começa no versículo 8, dizendo, aonde o rei da Síria compartilha ali com os seus, a estratégia, aonde ele estava ali montando acampamentos, para tentar derrubar Israel, tentar ferir o rei de Israel, e ali se levantar contra o povo de Israel. Porém, no versículo 9, eu vou ler novamente, diz assim: mas o homem de Deus, você sabe quem é, nós estamos falando dele mesmo, Eliseu. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal e tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. É tão precioso a gente perceber e conhecer um homem de Deus, como diz o texto. Um homem de Deus
que não é apenas usado por Deus, mas um homem que tem intimidade com Deus, que tem relacionamento com Deus, que tem vida, testemunho, como servo de Deus. Como compartilhamos na semana passada, aonde a gente pôde perceber a sensibilidade de Eliseu, ao ponto de ir lá, junto com os filhos dos profetas, ir com eles para construir a simplicidade, a disposição, sempre pronto a servir. Nós estamos falando deste homem de Deus, que tinha a sensibilidade, discernimento, sabedoria que vinha do alto. Ao ponto que o Senhor revela para ele: olha, não vá por esse caminho, nem por esse, nem por esse. Avisa o rei de Israel, porque ali eles estão montando um acampamento, armadilhas, para cercar e ferir o rei de Israel. E então Eliseu chega perante ao rei de Israel e compartilha com ele os planos do rei da Síria, o povo inimigo. Olha, os planos deles são esses, eles estão acampados ali, 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 não passe por esses caminhos. Gente, se fosse eu na época ali, se eu fosse o rei de Israel, ouvindo essa palavra de Eliseu, no meu coração, eu nem pensaria duas vezes. Por quê? Porque nós estamos falando do profeta Eliseu. Não é qualquer profeta. Era um homem com experiência com Deus, com intimidade com Deus, aonde muitas pessoas o perseguiam, o seguiam, os seus passos. Era o profeta dos profetas, aquele que ensinava os outros profetas, que ali tinha a sua escola de profetas, e onde as pessoas bebiam daquela água que vinha do coração de Eliseu. Ou seja, se sou eu ali, Eliseu falou, está falado. Porém é interessante, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que Eliseu era um homem dirigido por Deus, mesmo recebendo o alerta de Deus através de Eliseu, o rei de Israel ficou um pouquinho em dúvida. Será mesmo? E aí vem o versículo 10, que ele diz: pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes, várias vezes se salvou. Ou seja, o rei de Israel ainda, será que é isso mesmo? Enviou lá, passa naquele lugar que Eliseu falou que é para não ir. Passa naquele outro lugar que ele falou que é para não ir. E então, quando eles passavam, eles se deparavam com a armadilha, com o acampamento dos sírios. E então, com o passar do tempo ali, o rei foi reconhecendo que a palavra que vinha de Eliseu realmente era de Deus. Agora te pergunto, e eu quero pensar com você, em cima deste tema, a resposta de Deus. Será que nós conseguimos perceber a resposta de Deus? Será que nós conseguimos entender a resposta de Deus no dia a dia? Talvez você, nessa virada de ano, ontem, de madrugada, à noite, orou aí e apresentou tantas coisas diante de Deus, tantos pedidos ou tantas perguntas, o porquê disso, o porquê daquilo. E será que nós conseguimos no dia a dia perceber a voz de Deus, perceber a resposta de Deus, perceber aquilo que Deus está falando conosco? Aquele homem, fica muito claro, o rei de Israel, ele primeiramente teve ali as suas dúvidas. Imagina se ele não obedece a Eliseu. Será que ele teria consequências? Opa, com certeza. Será que talvez ele continuaria contando o restante da história? Talvez não. Se ele não desse ouvidos ao homem de Deus, à resposta de Deus, à verdade de Deus, à vontade de Deus, quais seriam as consequências? Como é importante quando recebemos o direcionamento de Deus para o nosso caminhar, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Como é bom quando compreendemos e entendemos a vontade de Deus e caminhamos debaixo desta vontade. Como é bom. Como é bom saber que o Senhor nos alerta os
planos do inimigo, as estratégias do inimigo para tentar nos derrubar, nos desanimar, nos ludibriar. Como é bom saber que durante o ano de 2021, talvez em alguns momentos, enquanto o inimigo estiver levantando alguns planos e estratégias, o Senhor nos trazer a direção. Olha, já sabe que isso, aquilo vai acontecer isso, e a sua postura deve ser essa, essa e essa. O que fazer, como fazer, de que forma fazer. Meu querido, isso é algo maravilhoso e sobrenatural. E eu quero convidá-lo a viver este sobrenatural em 2021. A enxergar, a perceber a resposta de Deus, o direcionamento de Deus, todos os dias. O Senhor não permitiria que o seu justo fosse confundido. A palavra do Senhor nos traz segurança, que Ele sim tem planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Mas eu preciso clamar, eu preciso buscar, eu preciso me achegar, eu preciso deixar de ser servo e fazer porque eu tenho que fazer, oro porque eu tenho que orar, leio porque eu tenho que ler, vou na igreja porque eu tenho... Não, eu tenho que parar com isso, e eu tenho que simplesmente ser amigo. Eu faço porque eu quero me relacionar melhor, porque eu quero conhecer mais, porque eu amo, porque eu tenho prazer, porque eu me sinto bem, porque eu sou completo. No versículo 10, deixa claro, o rei enviou alguns para realmente ver se aquilo era aquilo mesmo. E aí te pergunto, por que será que às vezes nós duvidamos? Por que será que às vezes, no nosso coração, a gente não consegue discernir a voz de Deus? Por que será que às vezes a gente não consegue perceber aquilo que Deus está falando? Por que duvidamos? Por que será? Eu quero já te convidar a meditar nisso no primeiro dia do ano, com o objetivo do seu ano ser diferente, verdadeiramente diferente. O texto deixa muito claro, Deus falou, e ali livrou ele várias vezes. E muitas vezes não desfrutamos isso, porque estamos com dificuldade em perceber Deus falar conosco. E talvez você me pergunte, mas como eu sei quando Deus está falando comigo ou não? Tem diversas formas de Deus falar conosco. Ele pode falar no nosso coração. Às vezes vem algo no nosso coração que a gente jamais imaginava, mas a gente sente algo. Muitas vezes sente paz. Muitas vezes numa mensagem como essa, numa pregação, num louvor, Deus ministra algo com uma convicção dentro de nós. Talvez você consegue perceber e ouvir a voz de Deus de uma forma audível, ou na sua mente, no seu coração, enfim. Deus fala de diversas formas. Eu preciso apenas estar atento para ouvir e perceber a voz de Deus. Quanto mais eu me achego perto de Deus, mais eu o conheço. Quanto mais eu medito e eu busco a presença de Deus, mais fácil fica discernir a voz de Deus e perceber a voz de Deus. É como se fosse, eu quero fazer uma analogia, imagina um mecânico, como que ele consegue perceber o barulho de um carro, e saber que é o carburador, ou que é a repimboca da parafuseta. Quanto mais ele vai trabalhando e se especializando naquilo, ele já consegue perceber os sons, ele já consegue perceber os barulhos, ele já consegue perceber o que resolver e como resolver. Da mesma forma, quanto mais eu vou vivendo um relacionamento íntimo com Deus, uma experiência com Deus, um tempo de qualidade com Deus, mais fácil fica ouvir, discernir e perceber a voz de Deus. Deus falando comigo, o que fazer, como fazer, de que forma fazer. E eu não estou dizendo aqui em tudo, querido. A gente sabe que Deus pode falar em tudo, mas não de uma forma onde muitas vezes algumas pessoas até exageram. Não, eu chego diante do meu armário e pergunto para Deus, Deus, qual roupa que eu vou colocar hoje? Claro, você pode
viver uma intimidade com Deus, que Deus pode te direcionar até mesmo a roupa que você vai vestir. Mas a gente sabe que algumas coisas, talvez são mais irrelevantes no dia a dia. E algumas outras são muito importantes, porque são decisões com extrema importância, aonde muitas vezes não podemos errar, não podemos falhar. E aqui no texto, continua dizendo no versículo 11, diz assim: este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Aqui só para você entender um pouquinho melhor, o que aconteceu? O rei da Síria percebeu que, puxa, não aconteceu nada, o rei de Israel não foi por aquele caminho, não foi por aquele caminho, não foi por aquele caminho. Não é possível, tem alguém aqui que está deletando, que está entregando tudo isso. Quem é que está realmente a favor do rei de Israel aqui no nosso meio? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele ficou aqui desesperado. E sabe o que é interessante? Trazendo aqui para a nossa realidade, quantas pessoas fazem a mesma coisa? Quando as coisas não dão certo, a gente é excelente em arrumar um culpado. A gente é especialista em problema, meu chefe. É a pandemia, é o Brasil. O problema, vou sair do Brasil, é o problema. O problema é a minha mãe, meu pai. Não, o problema é a casa onde eu moro. O problema é o meu marido. Não, o problema é minha esposa. Não, o problema é, peraí que a gente vai arrumar alguém. É o pastor. A gente sempre é especialista em arrumar um culpado. E o que a gente não percebe, ao tentar arrumar ou procurar um culpado, nós estamos nos sabotando. Porque ao invés de a gente gastar tempo em buscar a solução, a direção, a gente gasta tempo tentando enxergar um culpado. Quantas vezes no dia a dia, até mesmo no trabalho, com as necessidades de alguns clientes, e de repente acontece alguma coisa que ficou faltando, e ali eu converso com o pessoal: gente, nosso foco é a solução. Não adianta a gente ficar focando agora quem errou, ou o que aconteceu. O primeiro foco é a solução. Vamos solucionar. E depois a gente pode avaliar aonde podemos melhorar para não repetir os mesmos erros. O foco é solução. E aqui o rei da Síria, tentando achar um culpado. E aí então vem o versículo 12 que diz assim: disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó meu senhor rei, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas em tua câmara de dormir. Gente, olha que sobrenatural. Aqui, o próprio povo, os sírios sabiam que Eliseu era um homem que tinha um relacionamento com Deus de uma forma tão peculiar, que ele recebia de Deus uma direção, aonde havia uma armadilha, um acampamento dos sírios. Ali, Eliseu recebia a estratégia, a sabedoria do Senhor, para avisar o povo de Israel, para avisar o rei de Israel. É tão bom quando a gente pode viver essa resposta de Deus, e na nossa vida, no nosso dia a dia, ter estratégias, sabedoria. E meu querido, isso não é apenas para o profeta Eliseu. Ah não, a resposta era apenas para o profeta Eliseu. Ah não, a resposta, a estratégia, a sabedoria era apenas para o homem de Deus. Não, através do Espírito Santo de Deus, isso é para mim e para você. Deus tem nos dado isso. Mas eu preciso me achegar, buscar, clamar, viver, para estar sensível, visando um 2021 diferente. Não posso permanecer do mesmo jeito. Como falamos na semana passada, não posso permanecer omisso, me omitindo,
deixando as coisas acontecer? Quem você tem dado ouvidos? Falamos isso também na semana retrasada. Será que você tem escutado ao Senhor? Será que você tem percebido a voz de Deus? Ou será que você tem feito tudo apenas do seu jeito? E aí? Qual é a direção de Deus para você neste ano de 2021? Quais são os objetivos que você já definiu e já traçou? Eu tenho certeza que você aí traçou diversos objetivos. Até porque se você não tiver um alvo, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não tiver um objetivo, você não vai conseguir alcançar. Por isso é necessário metas, é necessário determinação, é necessário comprometimento com você mesmo. E aí, quais são os seus objetivos? Se você ainda não fez, meu querido, hoje é dia 1, ainda dá tempo. Se possível, escreve isso. Os alvos, como todo ano, normalmente fazemos aqui na igreja. Escreve aí, prepara. E não apenas escreve, põe isso no seu coração e aplica no seu coração. Quais ações diferentes você precisa ter para alcançar resultados diferentes neste ano de 2021? Eu preciso da direção, da estratégia, da sabedoria, da resposta de Deus. Então não cesse em buscar isso. Não se acomode. O texto continua, e eu quero acelerar o passo aqui com você, para que o Senhor continue falando ao seu coração. A partir do versículo 13 diz assim: disse o rei: ide e vede onde ele está. Aqui ele está falando, rei da Síria, falando para eles procurarem Eliseu. Aonde ele está? Para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. A estratégia do rei da Síria, para encontrar Eliseu. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ou seja, o moço de Eliseu saiu, acordou cedo, e de repente ele viu todo aquele exército preparado, que já estava cercando a cidade, cercando Eliseu. O moço entrou em desespero, falou para Eliseu: e agora? Estamos perdidos. E então vem o versículo 16, respondeu Eliseu: não temas, mais são os que estão conosco, dos que os que estão com eles. Só até aqui, por enquanto. Meu querido, eu queria pensar com você, da mesma forma como Eliseu. Aquele moço estava muito vendo o natural, para um lado e para o outro, vendo toda aquela multidão, aquele exército. Enquanto Eliseu estava vendo o sobrenatural, o impossível, aquilo que os olhos não podem compreender de forma natural, e nem contemplar de forma natural. Aquele que já enxergava a resposta de Deus. E eu quero pensar com você da mesma forma. Abra os seus olhos em nome de Jesus, para viver o sobrenatural, para enxergar o sobrenatural, para permitir o sobrenatural sobre a sua vida. Creia nas promessas do Senhor, no milagre, na resposta de Deus. E aqui mostra a tranquilidade de Eliseu. Gente, seria tão bom se todos nós vivêssemos isso todos os dias. Quando a gente enxerga uma dificuldade de forma natural, ao mesmo tempo a gente enxerga o sobrenatural e a gente pode descansar.
sabendo que a resposta do Senhor já veio, que a palavra de vitória já foi liberada a nós. E por isso eu descanso, por isso eu confio, por isso eu vivencio o milagre, a resposta de Deus. Continuando o texto, versículo 17. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh glória! O Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem, e o Senhor os livra e os guarda. Creia nesta palavra. O homem de Deus já tinha a resposta, e quando o moço de Eliseu abriu os seus olhos, e ele ali percebeu e enxergou tudo aquilo, imagina a reação. Talvez naquela hora ele até se empolgou: ah, pode vir o exército, que agora eu sei quem está conosco. Imagina talvez até a emoção dele em enxergar algo daquela forma, tão sobrenatural. E Eliseu já enxergava aquilo como natural. Vivia o sobrenatural com Deus. Quero te convidar a viver esse sobrenatural com Deus neste ano de 2021. Mas eu preciso sair do natural. Eu preciso buscar a sabedoria, a estratégia, a resposta de Deus. Eu preciso buscar essa sensibilidade, me achegar mais a Deus, caminhar mais com Deus. Eu preciso ardentemente. Aqui o texto continua, indo para o final, para orarmos. Versículo 18. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere e peço-te de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhes Eliseu: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, e olharam e viram que estavam no meio de Samaria. Gente, imagina só a cena, peraí, presta atenção comigo. Imagina a cena. De repente todo aquele exército entra na cidade e chega ali aonde estava Eliseu. Chegam eles então: aonde está Eliseu? E Eliseu chega: ah, vocês estão procurando Eliseu? Eu sei onde ele está. Está nessa cidade aqui não, vou levar vocês lá, vamos lá. Então todo o exército vai junto com Eliseu. Gente, eles não enxergavam que era Eliseu. Como é bom quando o Senhor nos protege, e nem o nosso inimigo consegue perceber aonde estamos, quem nós somos, e não consegue nos fazer nenhum mal. E ali Eliseu leva eles até Samaria. Samaria era onde estava o povo de Israel. Quando os olhos daqueles sírios são abertos, eles estão no meio de Samaria e todo Israel, o exército de Israel ao redor deles. Ou seja, eles estavam perdidos. E quando eles abrem e caem em si, nossa, é o próprio Eliseu e a gente não percebeu. Estamos em Samaria, e agora? Estamos perdidos. O que acontece? Na sequência, versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não, não os ferirás. Ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e voltem a seu senhor. Assim apresentou-lhes um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram a seu senhor, pelo que não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Olha só que interessante o texto, meu querido. Primeiro, eles caminham
sem saber aonde estavam indo. E é interessante que você já percebeu quantas pessoas também fazem isso? Andam por caminhos errados, por falta de direção de Deus. Que assim não aconteça na sua vida nesse ano de 2021. Que você não venha andar por caminhos errados por cegueira, mas que você enxergue o caminho de Deus, o caminho correto para você, a resposta de Deus. E aqui quando eles chegam, e então o rei de Israel fala: e aí, o que a gente faz? Mata todo mundo? Eliseu fala: não, dê aí um banquete, água, comida para eles, alimenta eles, e manda eles embora de volta. E então todos eles voltam, humilhados, chegam lá perante o rei da Síria. Imagina contando tudo isso. O texto diz assim: pelo que não entraram mais as tropas de sírios na terra de Israel. Sabe o que eu quero pensar com você em cima disso? Eliseu podia ter dito: olha, mata todo mundo. E talvez isso podia gerar guerra em cima de guerra. E mais guerra, porque o rei da Síria podia se levantar com tamanho ódio e ira, porque matou parte do exército, e então ir com força contra Israel. Mas não. Deus deu a sabedoria e a estratégia para Eliseu liberar o povo, liberar eles. Alimenta e libera. Eu imagino que eles chegaram lá humilhados, reconhecendo não a Deus como o Deus de Israel, não a Deus como o Deus de Eliseu. É melhor a gente não ir lá, jamais ir atrás deles, porque eles têm a direção de Deus para nós. Ou melhor, eles têm a direção de Deus contra nós. Então a gente nunca vai ganhar essa batalha. Até isso foi uma estratégia de Deus, aonde eles temeram. Por isso, meu querido, precisamos da resposta de Deus no nosso dia a dia. Será que você tem tido sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Eu quero orar com você nessa hora, e que possamos juntos, neste ano de 2021, viver experiências, uma intimidade com Deus, como o próprio Eliseu. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Pai, porque o Senhor é um bom. O Senhor nos livra de todo mal. O Senhor nos surpreende. Obrigado, Senhor, pelas experiências que o profeta Eliseu vivenciou. Uma intimidade tão profunda. Estratégias, sabedoria, resposta de Deus. Pai, que isso seja real na nossa vida. Que seja real neste ano que se inicia. Te pedimos a tua estratégia, a tua sabedoria, a tua direção, a tua resposta sobre nós, em todas as áreas e necessidades. Apresentamos ao Senhor a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças, a nossa vida espiritual, emocional. Toma tudo em tuas mãos, Senhor. Direciona os nossos passos, glorifica o teu nome, nos ajuda a cada dia nos achegar mais perto do Senhor, a viver isso, a desfrutar isso, essa sensibilidade maior. Não te buscar porque temos que buscar, mas porque desejamos estar mais perto do Senhor. E que essa intimidade flua de forma tão natural, porque quanto mais perto do Senhor, mais íntimo nos tornamos. Quanto mais obedecemos a tua voz, quanto mais sentimos e caminhamos e aplicamos o nosso coração, mais fácil fica em viver o sobrenatural todos os dias. Que assim se cumpra sobre cada família, e que esse ano seja um ano de viver uma intimidade sobrenatural contigo. Pai, que o teu amor, que a tua presença, que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, Senhor. Pai, apresento cada família aqui perante ao Senhor, colocando a minha casa também diante de Ti, te pedindo, Senhor, direciona, conduz os nossos passos, e nos ajuda a buscar ardentemente, todos os dias neste ano, mais e mais da Tua presença. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as infinitas consolações do Espírito Santo, sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Meu querido, Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez, um feliz ano novo para você. Que verdadeiramente você comece esse ano agindo de forma diferente e desfrutando uma intimidade maravilhosa com Deus. Semana que vem, não se esqueça, se programe, faça a sua inscrição, porque
retornaremos o nosso culto presencial e eu tenho certeza que será uma grande bênção. Deus te abençoe. Fique na paz, um ótimo final de semana. Fique atento à nossa programação semanal dos cultos online no canal do YouTube e presencial. Na terça, temos o culto de cura e libertação às 20 horas. Na quarta, temos o culto de mulheres às 14 horas. Na quinta, culto de oração, apenas online. Na sexta, é dia do Up. No sábado, temos uma programação dupla. Às 16 horas, acontece o culto do Radical Team e às 19 horas, do Canal Jovem. No domingo, temos o culto de celebração, às 8 horas, apenas presencial. Às 10h30, às 17h e às 19h30, presencial e online. Faça sua inscrição no site ou no app da Batista do Povo para os cultos presenciais e vamos ser simplesmente igreja.